Boa noite a todos, boa noite Arnaldo, boa noite Carlos, boa noite a todos os irmãos aqui presentes na live também. Que mais uma vez possamos levar de vencida as dificuldades naturais de fazermos uma exposição com uma responsabilidade de veicularmos a terceira revelação sem colocar pontos de vista, apenas divulgando a verdade que ali está muito bem consignada no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, no primeiro capítulo, gostaríamos de refletir juntos com os nossos irmãos encarnados e desencarnados também, esse primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei. E, como eu disse, que eu tenho a capacidade, sentimento suficiente para chegar ao coração de cada um e também à própria consciência, e que nós, juntos, possamos caminhar rumo e em direção ao nosso Senhor Jesus com o suporte de informações tão fundamentalmente importantes para essa caminhada, que são as informações da doutrina espírita. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, dizia Jesus. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versos 17 e 18. Na complementação, porquanto eu, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se haja na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Considerando essa passagem de Mateus, e considerando o respeito de Jesus à própria lei, pelo menos o decálogo, que nós vamos analisar aqui, o decálogo de Moisés, porque a legislação, de uma forma geral, estabelecida por Moisés para conduzir e dirigir o povo hebreu durante as 4 décadas nas fimbras do Monte Sinai, o Cristo ressignificou no máximo que pôde, colocando exatamente, digamos que, uma atualização. Mas nos 10 mandamentos o Cristo manteve intocável a lei de Moisés. E considerando a lei de Moisés, o decálogo, mas também existe a lei da legislação, do qual ele, como líder, se propôs a conduzir o povo de retorno à chamada terra prometida desde Abraão, a Canaã, e para isso ele levou muito tempo ao conseguir, com a sua influência, conduzir este povo, liderar esse povo saído do Egito. E daí ele estabeleceu alguns ditames, alguns regulamentos, que foram transformados, inclusive, pela tradição em 5 livros, mas o que o Cristo não mexeu foi exatamente nos 10 mandamentos, considerando exatamente aquela promulgada no Monte Sinai. Porque a chamada lei civil, a disciplinar, a decretada por Moisés, ela é absolutamente variável, ela realmente sofreu várias ressignificações, inclusive com o tempo e com o próprio Cristo. Então, os 10 mandamentos, sem dúvida nenhuma, invariável, mas a lei civil, ela precisou ser ressignificada em vários momentos, precisava ser apropriada em cada momento, seja na época do próprio Moisés, e considerando, inclusive, né, as características daquele povo mais primitivo, né, e que, evidentemente, nessa variação das leis na legislação de Moisés, haveria essas modificações naturais. Vamos fazer essa análise sobre a lei divina, a lei de Deus. Ela está formulada naqueles famosos 10 mandamentos que eu vou, com vocês, refletir aqui, conforme Kardec coloca no primeiro capítulo. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. E ainda, neste primeiro mandamento: não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagens esculpidas, não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Claro, questão de tradução, tem várias formas de se traduzir esse primeiro mandamento. Mas, resumidamente, é o que consta exatamente para nós, como espíritas, no primeiro mandamento. No segundo mandamento do Decálogo: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. No terceiro:
Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Também está dentro dessa codificação divina. A honra ao pai e à mãe, ou seja, honrai o vosso pai e a vossa mãe. A questão de preservação da vida, não mateis. No 6º capítulo, não cometeis adultério, ou não cometais adultério. A questão do não roubar também é uma lei divina. A questão de não prestar falsos testemunhos contra os outros, contra o próximo, também a 8ª lei. E a 9ª lei, não desejeis a mulher do vosso próximo. E por fim, e 10ª lei, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Eu fiz aqui um resumo. Então, esses 10 mandamentos foram mantidos, foram obedecidos, foram respeitados, foram divulgados, foram consagrados também pelo Cristo e por nós espíritas aqui analisando hoje. É muito importante nós analisarmos que Jesus realmente não veio destruir essa lei, né? Essa lei divina, essa lei invariável. Diferente disso, ele veio cumpri-la, ele veio exemplificar, ele veio desenvolver, ele veio dar o verdadeiro sentido do decálogo. É claro que fazendo adaptação ao grau de adiantamento dos homens da época dele. Mas essa foi exatamente o compromisso de Jesus. Por isso é que muitas vezes nós nos deparamos nessa lei os princípios daqueles deveres para com Deus, para com o próximo, que evidentemente é a base, é o cerne, é todo o apoio da doutrina do Cristo. Quanto à legislação, a lei civil, evidentemente, ao contrário, o Cristo muitas vezes foi dito pelos antigos, foi dito por Moisés, em outras palavras, eu porém vos digo, ele foi modificando. E profundamente, essas modificações foram muito profundas, né, em relação à legislação, à lei civil. Seja lá na questão substancial, quer na questão formal, o Cristo interferiu profundamente na sua época. E, dentro dessa realidade, ele acabou permanentemente, pelo comportamento e pela divulgação de uma nova realidade, como arauto de uma boa nova, constantemente ele combatia o abuso das práticas exteriores, as falsas interpretações também da legislação civil. É claro que, pela ignorância de 2000 anos, pela ignorância de 3.200 anos atrás, as coisas realmente foram hoje, sobretudo hoje, em um processo de necessária ressignificação, em um aprofundamento, melhor compreensão, até pelos exemplos que foram dados ou não dados em relação ao decálogo, sobretudo, né? E o Cristo, para ser mais sintético, ele trouxe para nós a base, o cerne de tudo como um convite para todos, que ele reduziu praticamente até mesmo o decálogo. Ele pôde reduzir, fazer uma síntese magistral, que é a questão do amor de Deus, amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou, né, aí estão toda a lei e todos os profetas. A base da mensagem de Jesus é esse amor ao Criador e ao próximo como a si mesmo. Mas o detalhe que nós precisamos prestar atenção como referência e parâmetro para nós podermos traduzir melhor essa redução dessa prescrição do Cristo, a referência ao a si mesmo, com certeza absoluta. Porque Deus, nos seus atributos, ele é onipresente. Portanto, ele está em tudo e em todos, ele está na própria lei da nossa consciência, ele está presente, portanto, na própria criação, sem ser a criação, porque ele é o Criador. Mas considerando como o maior dos mandamentos do amor ao Criador e ao próximo como a si mesmo, e o parâmetro é o a si mesmo, como é que nós, com Jesus, podemos aprender o auto-amor? Para podermos amar o outro. Esse é o grande enigma, a grande questão que o ser humano ainda não conseguiu sintetizar. Muitos tentam amar fora sem conseguir amar dentro. É impossível, é paradoxal você conseguir realmente exercer uma virtude fora de você sem você experimentar a virtude. É uma contradição muito grande. É a mesma coisa o amor. Como é que eu posso amar alguém se eu não aprendi a me amar? Se eu não consigo encontrar o caminho desse tal auto-amor? E o Cristo nos ensinou. Primeiro,
ele nos convidou a potencializar em nós a força do alto brilho, ou seja, que brilhe a vossa luz. Então, fazer com que possam crescer as virtudes que trazemos em latência em função de sermos criados pelo ser perfeito absoluto, que é o nosso Criador. E o ser perfeito absoluto não cria coisas imperfeitas, então nós já viemos do perfeito absoluto, não há defeito de fábrica, já nascemos também com o DNA da perfeição. Pelo menos o DNA nós trazemos em nós, mas estamos em aperfeiçoamentos para nos reencontrar com essa perfeição relativa. Considerando essa realidade, toda a energia de amor do qual nós possamos realmente expandir a partir da compreensão dessa lei e dessa virtude do amor, ela necessariamente precisa partir de mim, a partir de mim e em mim. Porque eu não vou encontrar, e ninguém encontrará Deus fora de si. Ninguém encontrará a verdade fora de si. Ninguém encontrará a felicidade fora de si. Tudo está aí resumido como referência ao a si mesmo. É um trabalho, um convite para o autoconhecimento. Jesus veio trazer isso, que brilha a vossa luz. Conheça-te a ti mesmo. Já falava antigamente, também lá no templo de Delfos, né, com os grandes pensadores, e o próprio Sócrates também ensinava essa afirmativa da necessidade do autoconhecimento, para poder saber se você está exercitando essa energia de auto-amorosidade. Quando você se ama, quando você sente, quando você já consegue se identificar com a energia do auto-amor, evidentemente você não precisa dizer que está amando, porque automaticamente você estará irradiando o amor. E essa irradiação, a partir do auto-amor, vai alcançar o próximo. E aí, evidentemente, você estará amando o próximo. Sem necessariamente escolher o próximo que se afine ou não se afinize com você. Porque é uma irradiação, você é uma conquista sua. Então, brilhando a nossa luz pela conquista do auto-amor. O reino de Deus está dentro de vós. Então, como é que nós queremos realmente construir uma possibilidade de uma quietude de celestial se o reino celestial está dentro de nós? Já o Cristo falava, o reino de Deus está dentro de vós, não está fora. Não adianta nós realmente pensarmos fazer cultos externos buscando o que está dentro. Então, toda cultuação num processo de autoconhecimento, nós vamos encontrar em nós essa condição de situação celestial interior, paz interior, tranquilidade interior, que é uma caminhada. Na realidade, nem é caminhada, é escalada de cordilheira. Não é uma coisa que se conquista realmente com facilidade, que é exatamente essa pacificação interior, para você pacificar. Como é que você vai propor pacificações fora se você vive tumultuado? Como é que você realmente desejará a paz da sociedade se você intimamente vive em conflito com você mesmo? Mas conflitos muitas vezes insuperáveis. Então é preciso termos cuidado. Nós não conseguiríamos fora o que nós não conseguirmos dentro. Então isso é muito importante. E mais do que isso, o Cristo também disse que nós éramos deuses. Então ele foi trazendo para nós, como referência dentro da lei maior, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo como o mais importante, digamos assim, a nossa mais importante missão é nos amar. Para amar a vida, para amar o próximo, para amar tudo ao nosso redor. E aí estão contidas as leis e os profetas na metáfora. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, conforme está lá. Quis dizer Jesus, segundo Kardec, ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e também consequências. Evidentemente, se nós pudermos efetivamente, de que serviria, vamos dizer assim, né, ter sido promulgada aquela lei, né, se ela devesse constituir um privilégio de alguns homens e sequer de um único povo, que sequer uma lei específica do povo hebreu, não. Essa lei é para todo o planeta, para todos os seres humanos, encarnados e desencarnados. Portanto, que fosse praticada na Terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações, suas consequências, e, evidentemente, a partir daí, nós estaremos compreendendo a mensagem de Jesus. Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem exceção, sem distinção nenhuma, somos objetos da mesma solicitude, do mesmo amor, da mesma providência, da mesma previdência.
E o grande X da questão do não autoconhecimento é não se perceber ou sentir para vivenciar o princípio da filiação divina. Nós sabemos que somos filhos de Deus, nós sabemos que somos criaturas de Deus. Sim, isso é um ponto, eu sei. Mas o convite é eu sentir que eu sou filho de Deus. É um pouco mais trabalhoso, porque você sentir-se filho de Deus, ou sentir-se exatamente já apropriando da informação de filiação divina, efetivamente a sua vida muda completamente, porque você sentindo-se filho de Deus, você não vai dar espaço para isolamento do universo, você se sentir solitário, absolutamente abandonado, e normalmente se coloca como vítima da vida e coitadinhos da sociedade, que é uma tendência natural. Quando nos sentimos filhos de Deus, jamais nos sentiremos como coitadinhos da vida e vítima da sociedade, mendigando socorro, apelos e piedade dos outros. Não. Porque eu estou sentindo, como filho de Deus que sou, como aprendiz da vida que sou, como imortal que sou, eu sinto em plenitude a proteção divina. Isso é muito importante. É sentir em plenitude que nós somos filhos de Deus. Não só saber que somos. É você sentir para você experimentar. Isso é muito importante. Mas pessoas não param para pensar, eu sou filho de Deus, e daí? Quantas pessoas fazem prece e ficam exigindo de Deus coisas para alimentar o mundo egóico, o mundo do egoísmo? E as pessoas ficam até brigando com Deus, porque não atendeu, porque Deus não atende determinados tipos de solicitações. E por que a espiritualidade haveria de atender às nossas solicitações egóicas? Não, eles vão nos dar aquilo que nós precisamos. Vão nos dar, não. Eles vão nos permitir passar pelo que nós precisamos passar. E até seria uma falta de inteligência de nossa parte pedir a Deus os processos provacionais, do quais são desafiadores e que nos levam exatamente, muitas vezes, a passar por momentos mais difíceis, digamos assim, ou mais trabalhosos, mas que isso não esteja em nossa estrada, que Deus deixe a nossa estrada limpinha, que eu ande numa estrada muito bem asfaltada, numa Ferrari a 300 km por hora, porque aí eu vou evoluir rápido, chegar à angelitude rápido. Pelo amor de Deus, essa é a infantilidade. Nós não fazemos muitas vezes de uma forma racional, fazemos isso subconsciencialmente. Ou inconscientemente as pessoas agem assim, ficam exigindo coisa de Deus. Precisa primeiro sentir-se filho de Deus. E como tal, você vai se sentir acolhido por Deus, nunca vai sentir um vazio existencial. E como não pertencente da vida, não pertencente do universo. Porque você sente filho de Deus. E, portanto, se sentindo filho de Deus, de alguma forma você vai perceber que você tem também como herança tudo que Deus criou. Porque você, dentro do princípio de filiação, é herdeiro do Criador. Agora, todo é um processo de autoconhecimento. Será que eu sinto que eu sou filho de Deus? Que Deus? O Deus criado pela teologia? O Deus com características antropomórficas, ou seja, com características humanoides? Ou o Deus absolutamente interno, cada um sentindo e tendo contato com essa força mais profunda da energia de amor, que é Deus, que nós chamamos de Deus, porque ele é a fonte mais pura de amor. E essa fonte mais pura de amor já está em nós, já trazemos em nós em essência. Então nós temos todos os motivos do mundo para vivermos relativamente felizes, porque em nós já existe a sede da mais pura essência de amor, que é o Criador na sua onipresença. Isso Jesus tentou ensinar em algum momento, quando ele falou que o reino de Deus está dentro de vós, que brilha a vossa luz, que vós sois deuses, etc. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E cabia-lhe, então, dar cumprimento, seja aos ditos profetizados, né, que foram anunciados, inclusive, o advento do próprio Cristo, seja pela autoridade que vinha dessa natureza excepcional, da grandeza do único Espírito puro que esteve entre nós até hoje na história, que foi Jesus, né? E da sua missão divina. É muito importante nós pararmos para pensar todos esses ensinamentos de Jesus, já que ele não veio destruir a lei. Ele viera exatamente ensinar-nos que a verdadeira vida ela não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida fora da terra. Meu reino não é deste mundo, falava ele. Então, quando ele fala não é deste mundo, ele está falando de um mundo fora do mundo material. Então, a verdadeira vida que precisa ser vivida, ela é verdadeiramente essencial, ela é espiritual. A vida física é transitória, ela é ilusória, ela é muito passageira, não é para sempre.
Então, todo o investimento que pudermos fazer, sentindo o princípio de filiação divina no coração, é para essa vida do qual podemos e devemos viver fora das dimensões materiais. E Jesus vier ensinar exatamente o caminho que nos leva a essa realidade espiritual. Os meios de nós conciliarmos com Deus, nesse processo de aproximação do Deus que já está em mim, de observarmos esses meios na marcha das coisas que estão por vir, inclusive, para que nós possamos realizar cada vez mais, através de um processo de transformação individual, a possibilidade da transformação social. E aí, evidentemente, como disse, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas na época dele. Então, ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos e não de uma forma muito clara. Exemplo, Jesus, ao conversar com a sabedoria de um doutor do templo, o Nicodemos, ele não perdeu tempo, se eu poderia chamar o termo de perder tempo, de dar explicações técnicas mais profundas sobre a questão da reencarnação. Mas o Nicodemos, quando na surdina da noite o procurou para conversar sobre um assunto que feria ao seu código de comportamento como rabino, como rabi, como mestre, evidentemente ele queria ter alguma informação para poder, digamos que, tirar a sede de conhecimento desse tema. Como é que pode uma pessoa, depois de velha, voltar para o ventre da sua mãe? Ele não entendia isso. Como é que ele entender o processo de voltar de novo? Ele não está falando de ressurreição, não. Ele está falando de uma nova vida através de um processo gestatório, a partir da gestação. A incompreensão dele na conversa com Jesus, porque depois de velho conseguiria entrar no ventre de uma mãe e voltar a nascer. Então já foge a questão da ressurreição, que ele defendia, porque ele era um rabino ligado exatamente à tradição de Moisés, mas ele queria entender essa questão de voltar a viver. E Jesus simplesmente disse que para entender as leis, os mecanismos das leis naturais, era preciso nascer de novo. E considerando essa afirmativa da necessidade de nascer de novo, entra em outros detalhes, mas o Cristo não teceu comentário mais aprofundado em função de ainda perceber num homem bem ilustrado não ter capacidade de compreender o mecanismo natural da reencarnação. Nem os seus apóstolos entenderam também, por isso que ele falava, né, em termos mais ou menos implícitos, mais ou menos deixava no ar alguma das suas informações, por isso ele utilizava ou recorria, né, exatamente ao uso de parábolas, de metáforas, para as pessoas mais ou menos entenderem a profundidade das suas lições. Para ser compreendido o sentido oculto de alguma das suas palavras, forçoso fazia que novas ideias e novos conhecimentos se lhes trouxessem a chave indispensável, diz aqui o Kardec. E ele continua, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza intelectual e moral. A ciência, aí entra a questão científica, ela tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e para o desenvolvimento dessas ideias, ou seja, importava, pois, dar tempo à ciência para ela progredir e, em algum momento, serem compreendidas, por exemplo, o mecanismo da própria reencarnação. E isso acabou acontecendo, por exemplo, como é que nós podemos compreender hoje, de uma forma mais racional, a possibilidade de um morto se comunicar com um vivo, dar o seu recado, que acontecia, sempre aconteceu. O Novo e o Velho Testamento estão repletos de comunicações mediúnicas, mas não havia uma compreensão como é que isso acontecia. A ciência progrediu, no século XIX nós tivemos a capacidade intelectual de um grande sábio de divulgar aquilo que ele pesquisou, do qual surgiu daí uma doutrina, que é a doutrina espírita. Então isso é muito importante para que nós possamos entender também, dentro desse contexto de compreensão das leis divinas, também a importância da ciência, para entendermos as leis da vida física também. Ele vai falar do espiritismo aqui nesse capítulo, claro, né? Mas entrando na questão do espiritismo, o espiritismo, da que ele falou em Moisés, referimos a Jesus na interpretação ou reinterpretação de Moisés, o espiritismo é o que o Kardec considera uma ciência nova. Então ele já coloca na categoria de ciência, em algum momento, dentro de um aspecto mais científico, a doutrina espírita, que vem revelar-nos a todos nós, por meio de provas irrecusáveis, primeiro, as
existências e as naturezas de um mundo até então não muito bem compreendido, que é o mundo espiritual. E mais do que isso, a relação dos seres desse mundo espiritual com o mundo físico, com o mundo corpóreo. Então, o Espiritismo teve essa capacidade de, cientificamente, abrir os pórticos de um mundo muito desconhecido, então, da história das civilizações, e, mais do que isso, fazer com que os seres imortais pudessem trazer para nós, no mundo físico, a comprovação como testemunhas oculares dessa vida após a morte. Ou seja, o Espiritismo nos mostra, não como coisa sobrenatural, evidentemente, mas como uma das forças vivas da natureza. Nada que fuja à natureza, nada de sobrenatural, como fonte de uma imensidade de fenômenos que, até em algum momento, eram incompreendidos, por isso, relegados para o chamado domínio do sobrenatural. O Espiritismo acaba com essas questões de sobrenaturalidade. O Espiritismo traz para as leis naturais os fenômenos que antes eram tidos como sobrenaturais. E essas relações que o Cristo acena em muitas e muitas ocasiões, muitas circunstâncias, e, evidentemente, daí vem que muito do que o Cristo disse permaneceu e ainda permanece ou falsamente interpretado, ou bastante estranho, ainda não muito bem compreendido por muitos chamados cristãos. E o Espiritismo, para nós espíritas, é a chave para buscar compreender muito das mensagens do Cristo, inclusive daquilo que eu falei inicialmente, do qual, metaforicamente, ele trazia para nós a necessidade de um processo autoevolutivo, pela lei de autoevolução, conectada com a lei endoevolutiva, que é uma lei para todos, porque existe a lei de convite para a evolução para todos os seres humanos, mas existe, através da minha vontade, o esforço pela autoevolução, me encontrar com a lei endoevolutiva, que é a lei da evolução universal. Então, o Espiritismo acaba sendo essa chave, essa porta que se abre também, que vai nos auxiliar para explicar de uma forma mais simples, seja a lei do Antigo Testamento, que teve em Moisés a sua personificação, seja a compreensão mais profunda também do chamado Novo Testamento, que tem no Cristo a sua personificação, e as revelações, as comprovações científicas de uma nova revelação, né? E que, graças a Deus, não está personificada em ninguém. Kardec, ele não é o terceiro revelador, não, ele foi utilizado pelo Cristo para que pudesse divulgar na sua pesquisa e de outros pesquisadores exatamente o que os espíritos trouxeram no século XIX, abrindo essas portas do mundo espiritual, dizendo mais ou menos como é que era por lá, né? E isso é muito importante, porque o Espiritismo ele não permite, pela própria lógica e pela sua própria essencialidade, chamado aqueles líderes, os Cristos, olha, o Cristo do Espiritismo, Kardec, ele não criou o Espiritismo, ele foi o que permitiu, digamos assim, através da sua intuição, da sua boa vontade, do seu sacrifício, da sua renúncia, bancar e divulgar para o mundo o que ele estava obtendo em grupos familiares. As revelações advindas por vários tipos de fenômenos, de efeitos físicos, de efeitos intelectuais. E aí ele conseguiu divulgar isso no primeiro livro, depois ele foi ampliando e por 12 anos ele foi divulgando as suas pesquisas. Isso é muito importante. E o Espiritismo é fruto de ensino dado pelos espíritos, não pelo Kardec. Kardec ajudou muito, mas as informações profundas ali foram dadas pelos imortais, porque são as vozes dos espíritos, são as vozes do além em todos os pontos da Terra e não em Paris. Isso é importante. Essa nova revelação, ela não está personificada em Kardec. Ele foi o líder, ele foi o grande secretário de Jesus, mas foi com o auxílio de uma multidão de inumeráveis médiuns que nós chegamos à doutrina espírita, o espiritismo como nós conhecemos. E, evidentemente, por ser a doutrina espírita não personificada em Kardec, mas um ser coletivo, portanto, formado pelo conjunto dos imortais, ou seja, quando eu falo imortais, dos nossos irmãos fora do corpo físico. Cada espírito trouxe e tem trazido várias contribuições, as várias luzes de revelações no campo filosófico, no campo científico, no campo teológico, não importa, para todos nós. E vai permitindo que nos torne mais conhecidos exatamente aquilo que nos espera, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Assim, como Cristo disse, da mesma forma, há 2000 anos, que ele não veio destruir a lei, o Espiritismo também não veio destruir a lei, nenhum tipo de lei, porém, cumprir exatamente a lei do próprio Cristo,
Isso é importante. O Espiritismo, então, já que não vem destruir a lei cristã, mas convidar a executar, a praticarmos a lei do Cristo, nada ensina, portanto, em contrário ao que ensinou Jesus. Muito pelo contrário. Tudo que o Espiritismo ensina foi exatamente o que Jesus ensinou, hoje, numa leitura mais profunda, graças ao apoio científico também, em que nós adentramos num mundo que ele chamava de reino de Deus, reino dos céus, e etc, etc, que hoje estamos tendo uma noção um pouco mais próxima da realidade da vida após morte. Isso é extremamente importante para o espírita, né? E aí nós vamos nos desenvolvendo, crescendo, completamente, sentindo sim aí, de uma forma muito mais, digamos assim, muito mais consistente, mais robusta, mais concreta, de que realmente nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, de que realmente eu sou filho de Deus, sou herdeiro do universo, e que, enfim, a gente começa a compreender a nossa imortalidade. Começamos a compreender, sobretudo com as chamadas obras subsidiárias, porque a doutrina espírita ela deu base, ela criou a base das chamadas obras basilares, né? Todas as argumentações básicas para esse novo edifício. Mas para se construir um edifício, não se ficou na base. A base é a base. Se a base for frágil, o edifício vai desmoronar. Mas não, a base é sólida e o edifício se levantou. Então, são essas obras que nós chamamos de subsidiárias, que vêm nos dar exatamente informações mais profundas, mais detalhadas de como, mais ou menos, é composta exatamente a realidade da vida fora do corpo físico, inclusive as estruturas sociais de vida em chamada colônias transitórias do mundo extrafísico. Isso, André Luiz, talvez seja o campeão dessas informações. Mas existem outros também que nos trouxeram muitas informações sobre essa realidade de o que nos espera após a morte, né? Bom, a doutrina explica de forma clara o que foi dito apenas de forma alegórica, diz aqui o Kardec. Portanto, o Espiritismo veio cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e vem preparar a realização das coisas futuras. O Espiritismo é, pois, a obra do Cristo, que preside a regeneração e que se opera e prepara o reino de Deus entre nós, aqui na Terra. O reino de Deus está dentro de nós, como ele disse, né? E para preparar esse processo de regeneração social, ela começa pela regeneração individual. E a regeneração individual, que pode ser ampliado, potencializado e até acelerado com os melhores conhecimentos de uma nova revelação, é que estabelecerá, isso não é do dia para a noite, nem será talvez nem no próximo século, mas definitivamente nós entrarmos em um planeta, ou melhor, mantermos a nossa Terra numa condição, numa categoria que nós chamamos de regeneração, em que, digamos que a reencarnação, em seu maior número de seres na carne, estará com propensão a fazer o bem. Hoje, o maior número de seres humanos encarnados tem a propensão para fazer o mal, porque nós somos seres categorizados por Allan Kardec de terceira ordem. Terceira ordem são espíritos com propensão para o mal. São espíritos que ainda temos tendência à maldade. Para chegarmos de segunda ordem, nós temos ainda que ter algumas centenas de reencarnações, aprender a fazer o bem, aprender pelo alto amor a vivenciar o bem, o belo, o bom, a harmonia, a paz o tempo todo. E nós vamos ampliando em nós todo esse potencial, do qual não perderemos nunca mais. E nas próximas reencarnações, esses que vão conquistando a autoluz, quer dizer, auto-iluminando-se, vão reencarnando e estabelecendo, dentro de um processo de seleção natural, a hegemonia, vamos dizer assim, de seres mais bondosos do que seres voltados ao mal. Aí a Terra, evidentemente, estaria num caminho já de regeneração para outros níveis, inclusive mais elevado do que mundo de regeneração. Agora, vamos analisar a questão da aliança entre ciência e religião. Está no 8º item deste primeiro capítulo. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela a lei do mundo material, ciência. A outra, a do mundo moral, religião. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Acontece que a ciência, de todas as formas, procura negar Deus. A ciência se rendeu ao dogma do materialismo. E
o dogma materialista, evidentemente, tenta matar Deus de todas as formas. Então, ainda não há uma aliança, a possibilidade do espiritismo entrar nesse contexto para tentar ser um traço possível de junção entre ciência e religião é possível. É possível quando nós desvendamos um mundo diferente, com leis diferentes, com realidade diferente, do qual abriremos espaço no campo intelectual e também no campo do sentimento, no campo moral, e aí conseguiremos realmente acelerar a nossa marcha no campo intelectual e no campo moral, para que nessa junção ciência e religião, a sociedade, evidentemente, encontre definitivamente um caminho de maior equilíbrio, de uma sociedade mais sadia. Se fosse a negação uma da outra, ciência e religião, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. E essa incompatibilidade que se julgou existir entre ciência e religião provém apenas, segundo Kardec, de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Os religiosos criam também o sectarismo da verdade absoluta e dentro de princípios das várias, digamos assim, divisões criadas pelas próprias religiões. Então, as religiões elas se mantiveram totalmente divididas, não conseguiram um processo de união para fortalecer a certeza de que nós somos imortais, e a ciência, da mesma forma, também em suas multidivisões, cada um com seu aspecto de entender os fenômenos da matéria, presos à matéria, escravos a matérias e deixando de lado, ou em terceiro plano, ou em último plano, a questão de Deus. E, evidentemente, esses exclusivismos têm prejudicado essa aproximação. Ciência e religião, capacidade intelectual e capacidade moral. Daí, esse conflito que vai dando origem à incredulidade, às intolerâncias entre cientistas, às intolerâncias entre os religiosos. Então, são chegados os tempos, segundo o Kardec explica aqui, em que os ensinamentos do Cristo precisam ser completados. Portanto, se ele utilizou muitas informações de maneira implícita, hoje o Espiritismo tenta, de uma forma explícita, explicar aquilo que ele não teve condições de explicar há 2000 anos. Agora, é claro que o Espiritismo precisa ser também consagrado pela religião, mas qual religião? A religião extrínseca, a religião fora? Qual religião? Católica, evangélica e outras? Porque tu tem os muçulmanos, tu tem os budistas. Qual religião? Nessas divisões todas. E como o Espiritismo entraria exatamente como um traço de unção entre uma e outra? E qual religião? Esse é o grande desafio, porque quem tentou resolver a questão do desafio das religiões externas, das religiões criadas pelos homens, das religiões extrínsecas, foi o Einstein, num artigo que ele escreveu no seu livro, quando ele propõe a religião universal, quando ele propõe uma religião intrínseca dentro de um movimento de espiritualidade. Ele nunca desconsiderou Deus, ele considerava Deus não como sendo, digamos assim, aquele que melhor interpretou Deus, a religião A, B, C, D ou Z, não. Ele consegue conceber Deus, como Jesus ensinou, né, que Deus, na sua onipresença, em cada um de nós, do qual, dentro de cada um de nós vamos desenvolvendo o potencial de nos religar com esse Criador que já está na própria consciência de cada um. E essa possibilidade de identificação com o Criador dentro de si mesmo, e é muito trabalhoso, é todo um exercício com técnicas possíveis, do qual o Cristo ensinou. A percepção, que é a vigilância, e a oração, que é a conexão com o superior. Vigiai e orai, ou seja, perceber se você está distante ou não da realidade que transcende a vida material e se você tem tentado se conectar com as forças que transcendem a sua realidade, que é Deus, através dos seus anjos de guarda, através dos espíritos bondosos. E isso chama-se oração. E Jesus ensinou essa técnica, né? A vigília e a oração. Quando o Einstein vai falar da religiosidade intrínseca, ele está falando exatamente essa possibilidade de, através de meditações, de concentrações, de orações, de reflexões mais profundas, você se conectar com o Criador dentro de você. É você se identificar com a luz que você é para potencializar a luz, como Jesus dizia, que brilha a vossa luz. Você se identificar com a luz que você é. Essencialmente espírito, uma chama divina, uma centelha divina, que nós somos. E dentro dessa realidade, quando eu me esforço para me identificar com essa realidade, que sou eu, evidentemente eu já estou encontrando em mim o próprio Criador.
já não preciso de intermediário, eu já não preciso dos templos, muitos delas muito luxuosos. Não, eu preciso exatamente de mim mesmo, exercitando através dessa escalada de cordilheira esse contato com o divino que já está em mim, o Criador na sua onipresença. E onde? Nós vamos encontrar nas suas leis da própria consciência. E a maior lei que nós trazemos na consciência é a lei de amor. E o amor já está em nós. Eu disse que o amor nós já trazemos em potência, em latência. Nós já trazemos exatamente o amor em nós. Nós já somos amor em essência, porque fomos criados pelo amor puro. E, dentro dessa realidade, nós vamos entendendo a importância de uma religião mais interna. Porque quando nós terceirizamos a busca de Deus, você vai fazer uma leitura de Deus de acordo com o pensamento de tal ou qual religião ou tal ou qual líder religioso. Esse não é o Deus. O Cristo é o nosso modelo e guia. E o único título que ele aceitou não foi nenhum outro senão de mestre. Então, ele é o nosso professor. Mas ele nem se arvorava como se fosse o nosso Deus, nada disso, embora ele seja o nosso modelo e guia, e o único Espírito puro que esteve entre nós. Então, diz o Kardec, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino precisa ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, precisa considerar o elemento espiritual, e em que a religião precisa deixar de ignorar as leis biológicas, as leis da matéria, né, e constantes da própria vida biológica, como duas forças que são ciência e religião, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão um mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder porque estará de acordo com a própria racionalidade, com a própria razão. Já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos, a ciência e a religião não puderam até hoje, até agora, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repelem ainda hoje. Faltava, ou ainda falta, para preencher esse vácuo, né, esse vazio que as separava, um traço de união que pudesse, pelo menos, as aproximar um pouco mais. E esse traço de união está, sobretudo, no conhecimento das leis que regem a vida universal, sobretudo a vida espiritual, essas relações dos espíritos com o mundo corpóreo, e essas leis são tão imutáveis quanto as leis que regem os movimentos dos astros e as próprias existências dos seres humanos. Daí, evidentemente, quando nós conseguimos comprovar, pela experiência, essas relações, nós podemos já antever uma nova luz, ou seja, uma fé que vai ser dirigida pela razão e, evidentemente, dentro dessa possibilidade de você iluminar a fé, você também potencializará a própria razão. E nós vamos caminhar, na realidade, já com uma tendência a volitar, já voando, né? Quando nós tivermos esse contato com o Criador dentro de si próprio. Nós precisamos de templos externos? Repito que não. Nós, talvez os que ainda ignoram muitas coisas, sim, mas um dia eles vão ter que sair dessa para buscar Deus em si mesmo. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, e ele também era a luz do mundo. O reino de Deus está dentro de vós, que brilha a vossa luz. Ele nos chamava a atenção para encontrar essa paz interior em nós. Ninguém vai me dar meia dúzia ou 10 quilos de paz conquistada para mim. Jorge, eu conquistei muita paz, eu tenho 200 quilos de paz conquistada, eu vou te dar 10 quilinhos para você ficar 10 quilos de paz. Isso não existe. Ninguém consegue isso. Ninguém tem o poder de transformar a vida de ninguém. O que nós podemos fazer é auxiliar as pessoas a buscar o caminho da sua transformação. Porque seria eu interferir na liberdade dos outros. Seria ele escolher os caminhos, mas pela minha escolha. Não seria livre-arbítrio, né? Então, nisso está, evidentemente, como um tudo, que ficam para trás. Até essas pessoas que ficam na retaguarda, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. E toda a revolução que neste momento se opera e trabalha aos espíritos após uma elaboração que durou mais de 20 séculos. Ele coloca 18 séculos aqui, mas para nós hoje 20 séculos. Chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. São fáceis de até fazer alguma previsão das consequências que causará, quando bem compreendida, a doutrina espírita, nessas relações sociais inevitáveis, porque as modificações vão ocorrer,
porque, na realidade, quando há essa sintonia mais aprofundada de compreensão do Criador na própria criatura, essas relações sociais vão inevitavelmente se modificando, né? E, evidentemente, nós vamos, dentro da lei do progresso intelectual e moral, estarmos submetidos à lei de Deus que está dentro da consciência de cada um. A lei de Deus não está escrita nas Bíblias ou nos livros sagrados, chamados sagrados, dos tempos do mundo humano, criado por homens. Não. As leis de Deus estão dentro da consciência de cada um. Ali estão inscritas as leis de Deus. O convite é vasculhar, investigar essas leis da própria consciência. Como elas estão funcionando? A lei de amor. O que eu entendo de amor? O que é amar? A lei de justiça. O que é ser justo? A lei de caridade. O que é ser caridoso? E dentro da tríade amor, justiça e caridade é que se reconhece o verdadeiro homem de bem, é porque ele está na trilha, como sendo uma referência possível dessas inevitáveis transformações nas relações da vida social. Porque o Espiritismo não veio fazer santos. O Espiritismo não veio fazer anjos. O Espiritismo veio convidar o cidadão a planificar a sua cidadania para ajudar a transformação social. O Espiritismo veio com uma proposta, uma ferramenta de transformação social. Então, o Espiritismo, por isso, nessa tríade, religião, filosofia e ciência, ela propõe a transformação da vida humana também, a começar na Terra essa possibilidade de contato com a felicidade, sem derrogar as leis de Moisés, sem derrogar, eu falo de Moisés, o Decálogo, sem derrogar as leis do Cristo também, e, ao contrário, dando complemento àquilo que o Cristo não pôde aprofundar. E imagine se Jesus tivesse condições de aprofundar um pouco mais o tema reencarnação, o tema mediunidade. Que coisa extraordinária. Hoje, 2000 anos, estaríamos em termos de conhecimento disso que as religiões ignoram. Por isso que os seres humanos não estão preparados sequer para morrer. Porque ignoram para onde vão. A dificuldade está exatamente nessa incompreensão desse reino que não é da Terra, do qual Jesus reina e comanda, que é a vida fora do corpo físico. E, evidentemente, quando a pessoa fica pensando, eu vou para o inferno, normalmente as pessoas pensam que vão exatamente para as garras de um ser criado pela teologia, o diabo, Satanás, o Lúcifer e vários outros nomes que se dá. Que ela sabe que a consciência dela está esfervilhando de equívocos, de erros, de culpas, de remorsos. Isso, qual será o meu destino? Ela tem medo de até dessa realidade após morte e nem quer pensar nisso. E enquanto que a doutrina espírita, ela vai nos explicar de uma forma muito clara, concreta, cientificamente palpável, de que a vida continua após a morte. O Chico Xavier não foi uma ilusão, nem uma ficção de Steven Spielberg, não. Chico Xavier foi uma realidade que viveu conosco no século XX. E ele, o Chico Xavier, e através dele, um manancial de uma literatura, de revelações da vida espiritual, como praticamente não existiam outros médios com esse potencial, mas muitos outros médios também. E através dessas mediunidades, desses colaboradores, o Cristo tem se utilizado para rasgar definitivamente esse véu que nos separa de uma visão mais clara da vida após a morte. E o Espiritismo, que não vem destruir nenhuma lei, ao contrário, vem o complementar, vem nos explicar como é que é mais ou menos essa vida. Isso nos dá um suporte de consolação muito grande, quando, mesmo que, sob efeito de culpas ou remorsos, do qual nós ainda, infelizmente, alimentamos, pelo menos nós sabemos que nós não estaremos eternamente destinados à danação, né, nos caldeirões criados por essa teologia. Não existe isso. Nós conseguimos destruir essa mitologia, essas informações que trazem medo às pessoas que acreditam, mas acreditam sem ter a capacidade de raciocinar que isso não é real, na realidade. Né? Eu escutei um barulho aqui, alguém quer falar alguma coisa ou não? Não, né? Bom, para terminar aqui, você quer falar alguma coisa? Ou... O som foi dentro. Hein? O som foi aí mesmo. Então, bom. Então, para já delineando aqui a minha marcha para o final, eu gostaria de terminar a minha reflexão sobre Eu Não Vim Destruir a Lei, do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo essas análises muito rápidas, né, de Moisés, Jesus, o Cristo e a doutrina. Eu vou buscar aqui algumas rápidas instruções dos Espíritos que comprovam essa realidade, mas
endossam também essas informações contidas nessas exegeses que o Kardec faz, e que são muito importantes, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem as passagens do chamado Novo Testamento, ou Velho Testamento, do qual Kardec se utiliza, ele faz uma interpretação dessas passagens e, em cada capítulo, ele coloca também para os espíritos nos instruírem, aprofundarem essas interpretações feitas pelo próprio Kardec nessas passagens chamadas bíblicas, né? Então, o Evangelho é um livro extraordinariamente potente para ir destruindo em nós os dogmas e fazer uma leitura mais racional do próprio Evangelho. Sobre a nova era, um dos espíritos diz o seguinte: Deus é único. Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido a partir daquele paradigma da unicidade divina, ou seja, da certeza do monoteísmo. Então, o hebreu foi um instrumento, o povo hebreu, de que Deus se serviu para revelar por Moisés e pelos profetas a sua presença una em função do politeísmo vigente da época, né, de 3.000 anos atrás. E as adversidades que passou esse povo destinam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens esse nosso Criador único no universo. Ainda o Espírito aqui que está dando a instrução diz o seguinte: os 10 mandamentos dados por intermédio de Moisés contêm o germe, a latência da mais ampla moral do Cristo. Então, começa lá também, e o Cristo desenvolveu 1000 e poucos anos depois. As anotações da Bíblia, porém, restringem-lhe o sentido porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam ainda então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos deixavam de ser qual um farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. Então, a moral de Moisés que ele ensinou, era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos e que as suas leis se propunham a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento moral, não teriam compreendido que se pudesse amar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, e nem que se devesse perdoar ao inimigo. Era impensável até Jesus se pensar nisso. Até Jesus, até os grandes ortodoxos seguidores de Moisés, da Torá, evidentemente não admitiam a ideia de perdão ao inimigo. Quem veio derrogar essa lei bem mosaica, e não é do Decálogo, foi exatamente Jesus. E considerando essa realidade, a inteligência deles, muito atrasadas, se achava imoralidade em função de... Ainda não havia, digamos assim, eles não tinham uma capacidade de percepção, até mesmo de uma revelação possível dada por Moisés. Eu vou explicar. O Moisés, ele aprendeu muito entre os grandes sábios das chamadas escolas secretas do Egito. Então, ele teve acesso às chamadas escolas do esoterismo mais profundo, né? Ele conhecia a reencarnação, ele conhecia a mediunidade, ele sabia de vidas em outros planetas, tudo isso ele sabia. O que era oculto ao vulgo, ele conhecia porque ele era um privilegiado, afinal de contas, ele tinha todo um processo de amparo e suporte dos faraós, do faraó. Então, ele tinha acesso a essas informações. Quando ele liderou a saída do povo totalmente rude, semi-selvagem, do Egito em rumo, né, a Canaã, ele fez o que pôde. Durante 40 anos, ele tentou fazer o que pôde, explicar como pôde, um ser humano muito ignorante. Então, no possível, ele trouxe exatamente, além da sua capacidade mediúnica de ter captado no Monte Sinai os 10 mandamentos, ele também foi muitas vezes intuído para também estabelecer a legislação para manter a ordem e o controle dessa comunidade toda que ele estava liderando rumo, portanto, a Canaã, na Palestina. E das informações que ele teve no limite possível da explicação, ele fala de ressurreição. Ele traz a ideia de voltar o ser novamente a viver. Ele não conseguiu explicar, até porque não tinha como... Até o Cristo não teve dificuldade de explicar a reencarnação para Nicodemos, imagine 1.300 anos antes. Impossível. Mas ele fez todo o esforço para dizer que nós íamos viver novamente na Terra. Veio a ideia da ressurreição, no mesmo corpo. E como se supostamente teria sido endossado pelo Cristo lá com a filha da viúva de Naim e também lá com o próprio Lázaro e tal, ele teria confirmado. Não é verdade. Ali não houve ressurreição.
O que houve ali, na realidade, foi um fenômeno natural que nós conhecemos, do qual Cristo, na sua potência magnética, conseguiu recobrar a vida que estavam, na realidade, tomados de uma doença que hoje é muito conhecida como uma catalepsia mais profunda e etc. Mas, de qualquer maneira, até porque se o Cristo tivesse retornado, depois de se cortar, romper o chamado cordão que liga o chamado corpo espiritual ao corpo físico, ele estaria derrogando a própria lei que ele estabeleceu para a Terra, porque é ele que comandou tudo isso, ele é o senhor da Terra, ele é o governador do planeta, e todas as leis que estão aqui passaram pela mente dele e são regidas pela vontade dele. Ele não derrogaria essas leis. A ressurreição, então, não é uma lei. A reencarnação, sim. A reencarnação, o processo de você desencarnar e voltar em outro corpo, em outra gestação, é uma lei natural. Essa o Cristo não derrogou. Mas dentro dessa realidade, considerando os ditames também do tempo que nos é dado pela Casa Fonte de Esperança, faltam no meu relógio 10 minutos, eu deixaria então esse tempo que realmente antecede o final da reunião, ou para perguntas eventuais, ou então eu daria por encerrado a nossa proposta de fazer uma rápida reflexão do primeiro capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo.